Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Firmeza e Constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 15:58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam, sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos, é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação de seu reino em toda a terra. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos e amigas do Jefa. Que saudade de poder reencontrar vocês. Apesar de estarmos distantes, tendo que nos comunicar através dessa ferramenta
tecnológica, né, que nos permite esse contato através da internet, com muita saudade daqueles encontros dominicais ou da sexta-noite, dias que normalmente eu estava junto a vocês lá fazendo estudos no Jefa. Saudade daqueles sorrisos, daqueles abraços, daqueles encontros, aquele calor humano mesmo, né, que a casa nos permite. Mas, infelizmente, diante dessa dificuldade que toda a humanidade está passando, nós vamos tentar dar continuidade ao estudo da doutrina através dessas reuniões online, né? Então, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Médiuns, da parte primeira, no seu capítulo 4º, que fala dos sistemas. Esse livro, como já foi falado pelos outros colegas desde o início do seu estudo, né, é um livro muito interessante, é um livro muito importante. Todos nós que estudamos a doutrina sabemos, né, dessa referência, mas aqueles que estão tendo acesso agora pela primeira vez ao conhecer da doutrina, né, através dessas lives, desses vídeos, o Livro dos Espíritos, ele foi o segundo livro da codificação espírita. Ele é um livro que se propõe a esmiuçar, a analisar mais detidamente os fenômenos espíritas, né? Os fenômenos mesmo da mediunidade, do contato com os espíritos, das manifestações espirituais. Então, ele é uma espécie de manual prático desses fenômenos. Não uma receita de bolo, né, evidentemente, mas um manual em que a gente vai compreendendo e aprendendo de que forma esses fenômenos acontecem, de que forma eles se dão, como é a participação do médium, como é a manifestação dos espíritos desencarnados. Então, a proposta desse livro, que veio, obviamente, após o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da doutrina, o livro que nos traz todos os conceitos, princípios, ideias, né? É o livro da filosofia científica da doutrina espírita, e a partir dessa compreensão, dessa leitura do Livro dos Espíritos, em que a gente, então, passa a conhecer os conceitos, né, as ideias principais, a gente vem para o Livro dos Médiuns e, então, tenta entender melhor os fenômenos. No início desse livro, e na parte mais precisamente em que nós estamos tratando, na verdade, a gente está agora estudando o que é chamado aqui no capítulo 4 de os sistemas. O que são esses sistemas? Os sistemas foram ideias que surgiram, né, de confronto aos fenômenos espíritas, logo no início da doutrina espírita, e que tentaram, de alguma maneira, justificar esses fenômenos a partir de ideias materialistas ou a partir de ideias como fenômenos médicos, como a gente vai observar. Então, são, na verdade, sistemas que se confrontaram ao fenômeno espírita propriamente dito. E é muito interessante que esses sistemas estejam presentes aqui no Livro dos Médiuns, que esses sistemas mostram exatamente o cunho racionalista da doutrina, né? Ou seja, quando nós sustentamos que baseamos a nossa fé numa fé raciocinada, é exatamente a partir dessa proposta de Kardec de enfrentar todas essas ideias que surgiram, que inicialmente foram ideias para confrontar, eram detratores da doutrina espírita, mas que para Kardec, como um grande pedagogo, cientista, estudioso, isso, na verdade, só vinha a enriquecer e fortalecer aquilo que ele estava codificando. Ou seja, aquilo que ele havia se convencido, mas que precisava, obviamente, desses confrontos para que ele mesmo pudesse pôr à prova tudo aquilo que estava sendo trazido pelos espíritos. Inclusive, e por óbvio, se eram mesmo os espíritos, não eram espíritos, que fenômenos eram esses? Então, Kardec, ao invés de se esconder, né, através, como normalmente acontece com as teologias tradicionais, através de uma fé cega ou de dogmas, ele se propôs a enfrentar todos os argumentos, todas as ideias, para exatamente mostrar que os fenômenos espíritas, eles existiam a partir mesmo de uma inteligência além da matéria, né? Que foi o que ele foi conhecer, observar e estava codificando. Então, é muito importante que a gente entenda e estude esses sistemas,
que são eles que mostram ou que confirmam exatamente a nossa convicção, né, do que são esses fenômenos. Que para nós espíritas, evidentemente, que estudamos a doutrina, que já estamos envolvidos com todo esse sistema, com toda essa codificação, com toda essa doutrina, é muito fácil de nós absorvermos as informações. Mas para que a gente possa ter exatamente a segurança de que tudo que a gente está absorvendo, né, ou de tudo que a gente está acreditando é efetivamente verdadeiro, é importante que a gente, então, confronte essas ideias para poder não deixar uma mínima margem possível para dúvida sobre aquilo que está posto nos livros. Então, o nosso irmão Luiz, no último vídeo, ele veio tratando de alguns sistemas, né? O sistema do charlatanismo, o sistema da loucura, o sistema da alucinação. Hoje nós vamos ao item 41, que é o sistema do músculo estalante. É muito interessante, esse sistema surgiu a partir de um médico que estudou e descobriu a existência de um músculo, na verdade é um músculo curto perôneo, que na verdade é um músculo que está aqui na nossa fíbula, né? É um músculozinho que perpassa ali na fíbula, e ele seria capaz, em determinadas circunstâncias, em determinadas pessoas, ele seria capaz de produzir sons ou até músicas, áreas, como é dito aqui, ou seja, algo bastante complexo e que poderia dar margem a se confundir com esses sons que estariam aparecendo nas reuniões espíritas, né? Logo no início das reuniões das mesas falantes ou mesas dançantes. Então, ele tentou propor que o que estava ali surgindo na doutrina espírita para Kardec era, em verdade, algo produzido por um músculo, né? Então, os médiuns ao redor da mesa, na verdade, não seriam médiuns, eles estariam produzindo esse fenômeno a partir desse músculo, né? Então, aqui nós temos ainda uma proposta de sistema baseada na fraude, né? Ou seja, todos aqueles que estariam envolvidos no estudo desse fenômeno, produzindo esses fenômenos, eles estariam mal intencionados, eles estariam fraudando, né? Porque eles teriam que mover esse músculo para que produzisse o barulho, né, o som, e a partir daí, então, todo aquilo que as pessoas estariam assistindo seria a partir do movimento desse músculo. Para isso, teria que ser algo intencional. Vamos ver aqui, Kardec, ele comenta nesse item 41, eu vou ler aqui para vocês alguns parágrafos. É certo que um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação, ao seu parecer peremptória. A causa, disse ele, resiste nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. O músculo curto perôneo, como eu disse, é esse músculo da fíbula, a canela, né? A este propósito, desce as mais completas minúcias anatômicas para demonstrar por que mecanismo pode esse tendão produzir os ruídos de que se trata, imitar os rufos do tambor e até executar áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. Então, esse médico que deu origem a essa proposta, esse argumento, esse sistema chamado de músculo falante, ou do músculo estalante, melhor, né? Músculo que produz o som. Então, ele estaria tentando provar que seria tudo uma fraude, tudo uma ilusão, a partir do manuseio pelos supostos médiuns desse tal músculo, né, curto perôneo que produziria esse som. E aí Kardec, para confrontar essa ideia, segue dizendo: o fato em si mesmo não é novo. Infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta, sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Esse é o ponto que Kardec sempre se apoia. Para você ter uma teoria válida, você tem que conseguir afastar todos os pontos, né? Todas as questões, todos os vieses, né? E aí ele siga. Digamos, antes de tudo, que os que gozam da estranha faculdade de fazer com que seu músculo curto perôneo ou qualquer outro estale à vontade de executar áreas por esse meio são indivíduos excepcionais, enquanto muito comum é a de fazer-se que uma mesa dê pancadas e que nem todos,
dado que algum exista, dos que gozam desta última faculdade possuem a primeira. Ou seja, ainda que esse músculo, ou que ainda que exista efetivamente uma produção de som a partir desse músculo, são poucas pessoas que têm essa conformação, né, do músculo que permite esse som. Então, nós estaríamos com uma situação excepcional em confronto com uma situação que estava comum, né, dos fenômenos espíritos que estavam aparecendo ao redor do mundo, fundamentalmente na Europa e nos Estados Unidos, e isso, então, seria contraditório, ou seria muito pouco provável que todas as pessoas envolvidas na produção desses fenômenos tivessem essa particularidade, essa peculiaridade anatômica capaz de produzir, né, esses sons. Então, esse é um primeiro aspecto que enfraquece essa teoria, né, levando em consideração, obviamente, sempre a lógica, o bom senso, a razão. Disséssemos, né, que esse fenômeno surgiu a partir de um único grupo que se reuniu e que produzia os supostos fenômenos espirituais, poderíamos aí sim imaginar que era um grupo formado de pessoas, de poucas pessoas que teriam essa condição anatômica de produzir, mas esses fenômenos eram, né, de milhares de pessoas envolvidas ao longo do mundo. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir vibrações sensíveis a quem a toque. Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, noutros móveis, nas paredes, no forro, etc. Então, além da questão de ser, obviamente, quase impossível de que todas as pessoas envolvidas com os fenômenos tivessem essa peculiaridade, isso também não explicaria como que essas pessoas afastadas da mesa, né, produziriam vibrações na mesa, pancadas na mesa, sons em paredes, em móveis, né? Quando muito você poderia ouvir o som, mas não sentir esse vibrar, né? E é aqui, quando a gente fala de fraude, que aqui obviamente era um sistema que proporia uma fraude, a gente sempre leva em consideração, e isso é muito importante para a gente compreender e entender a doutrina espírita. A doutrina espírita não se iniciou e não foi proposta, como eu disse, a partir de um único grupo ou de pouquíssimos grupos. Eram diversos grupos e, em vários deles, pessoas muito sérias envolvidas nesse estudo. Então, é óbvio que isso a gente pode levar para a nossa vida, né? Se você tem um amigo, um parente, uma pessoa que você confia muito no seu caráter e ela te apresenta alguma coisa, você descarta logo, de imediato, a fraude, porque você não tem dúvida quanto ao caráter e à intenção daquela pessoa. Era mais ou menos assim como funcionava com Kardec. Ele foi buscar pessoas estudiosas, pessoas sérias, né, de caráter ilibado, para poder tomar conhecimento desses fenômenos. E outra, todos nós sabemos que nos fenômenos sérios, e depois eles ainda mais desenvolvidos a partir da sequência dada por Kardec, né, na Sociedade de Estudo Parisiense, de Estudo Espírita Parisiense, fenômenos espíritas, não havia cobrança nenhuma, não há lucro, não havia ganho. Então não faz sentido ser uma fraude algo em que as pessoas não se beneficiassem, né, ou não se beneficiassem de algo. Então isso é muito importante para afastar. Hoje ainda muitas pessoas imaginam esses fenômenos espíritas como podendo ser só um elemento de fraude. É claro que existem charlatões, existem pessoas que promovem ganhos a partir desses fenômenos, ou até do fingimento desses fenômenos, mas é evidente que existem milhares e milhares de centros, de grupos que se reúnem mediunicamente para a produção desses fenômenos, por diversas razões, tratamento, desobsessão, enfim, estudo, desenvolvimento da mediunidade. Existem diversas possibilidades para estarmos presentes diante dos fenômenos, e que a gente sabe que que doam o seu tempo, o seu pouco tempo, para todo esse trabalho sem ganho nenhum. Sem ganho nenhum, né? Quem está presente nos centros espíritas, sérios, obviamente, podem testemunhar isso, né? Então, essa hipótese de fraude, de apenas querer fazer algo para enganar, realmente não faz sentido. Isso nós estamos falando aqui no ponto geral. É claro que, conforme a gente vai se aprofundando, os fenômenos se mostram mais factíveis para uma série de outros elementos. Estou aqui só tratando da questão dos sistemas e das fraudes. Muito bem. Ultrapassado, então, esse sistema, no item 42, nós temos o sistema das causas físicas. Esse sistema das causas físicas, apesar de
o músculo ser também um elemento físico, aqui ele já está afastado da fraude. Aqui já é uma proposta, um sistema onde se imagina que esses eventos aconteçam efetivamente, mas a partir de algum elemento físico em que as pessoas não tivessem com o intuito de enganar, mas que não controlassem ou não soubessem o que é, ou que fosse diferente de uma inteligência. Então vamos lá. No item 42, Kardec fala, aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Ou seja, já não há aquela negação, não é uma fraude, existe alguma coisa. As mesas estão batendo, o som está acontecendo, existe alguma coisa fazendo esses movimentos. Mas essa coisa não é inteligente, nós vamos ver aqui, segundo esse sistema, obviamente. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional esta opinião e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos supostamente mecânicos. Então, isso é uma coisa muito importante. Se os fenômenos tivessem se restringido realmente à mecânica, né, somente ao levantar e descer de mesas, batidas, movimentos, sons, evidentemente que poderia mesmo ficar atrelado a uma questão simplesmente física, o material. Até porque nós, quando aprofundamos o estudo dos fenômenos, nós sabemos que existe sim presença de fluido, né, que é algo material, para que esses fenômenos aconteçam. Então não está errado, muito embora, ainda que a gente, falando desses fluidos, a ciência não tenha se interessado em esmiuçar como que esse suposto fluido, para eles, poderia praticar esses movimentos, esse magnetismo, essa eletricidade, né? Como é que seria capaz desses movimentos tão bruscos, tão relevantes, uma mesa subir, descer, um móvel fazer barulho, a mesa dar pancadas, né? Enfim, mas de toda sorte, a ideia aqui desses sistemas era desacreditar ou confrontar a ideia de existência dos espíritos, por isso não se aprofundaram aqui sobre como fisicamente essas mesas se movimentavam. Uma circunstância parecia mesmo corroborar a do aumento que, em certos casos, experimentava força atuante na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma dessas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar razão de tudo. Se, porém, um só fato que seja a contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Então, eles observaram que quando havia um maior número de pessoas, havia uma força maior envolvida. E nós, obviamente, mais à frente, e quem estudou no livro dos Espíritos, ou mesmo aqui no livro do Médiuno, nós vamos entender perfeitamente o porquê que há esse aumento. Nós estamos falando de fluidos, né? Fluidos espirituais e os fluidos dos encarnados, né? Que são usados para os fenômenos de movimentação, para os fenômenos de som, né? Dentro da manifestação dos espíritos. Então, é natural e óbvio que quanto mais pessoas com capacidade de doar esse fluido, evidentemente, mais força ou mais capacidade havia de se produzir fenômenos mais relevantes. Não significa dizer que, muitas vezes, há um médium com uma condição, um único médium com uma condição muito grande de doação de fluido, ele vai ser capaz de produzir um fenômeno muito mais relevante ou espantoso, digamos assim, do que até uma reunião de outras pessoas. Mas, em regra, se você tem pessoas na mesma condição de doação de fluido, obviamente, quanto mais pessoas envolvidas, mais fluidos você tem, maior a condição de movimentar, né, ou de produzir os fenômenos propriamente ditos. Mas agora a gente passa para a análise de Kardec quanto à questão da inteligência. Os movimentos e as pancadas deram sinais de inteligentes, ou melhor, deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Aqui é um axioma que é padrão da ciência, né? Todo efeito pressupõe uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente, né? Então, aqueles movimentos, eles não eram aleatórios, eles estavam respondendo a algo. E para você responder perguntas, você produzir frases, vamos dizer assim, né? Você dialogar através desses sons, dessas pancadas, desses rugidos, é óbvio que havia algo de inteligente ali por trás, senão o movimento seria só o mesmo, né? Olha, é mecânico, então eu faço uma força e eu dou
uma pancada na mesa. Ele vai ficar dando só pancada na mesa. Não teria a construção, né, que demonstra a resposta, né? Uma pancada para sim, duas para não, e uma série de outras formas de se trabalhar esse som, né? Desde que o efeito deixe de ser puramente físico, outra por si mesmo tinha que ser a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado, para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar-se a ação inteligente de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Então, Kardec aqui está chamando a atenção, e foi o que aconteceu com ele. Quando ele iniciou as observações, ele também não enxergava nada muito além dos efeitos físicos. Ele, inclusive, um grande estudioso do magnetismo, sabia da capacidade, né, de trocas de fluidos, de influência que nós temos, anímica mesmo, na produção de uma série de circunstâncias, digamos assim. Mas ele, então, foi convencido pelo observar, pelo estudo, né, reiterado daqueles fenômenos e das reuniões que ele participava, de que havia uma inteligência por trás. E foi aí, então, que ele aprofundou e codificou, né, a partir de todas as obras que nós conhecemos, a doutrina espírita, porque aí ele já tinha a convicção de que não era apenas um elemento físico, havia uma inteligência, e se essa inteligência, então, era diferente do físico, digamos assim, então o que estava por trás disso? Daí que surgem os espíritos que vão se apresentar como espíritos e dão sequência a todo o conhecimento doutrinário que nós temos com relação a eles, espíritos, né? Mas aí surge, então, é sempre assim, tem um sistema, você derruba aquele sistema, vem um outro que é melhor do que o anterior, ou seja, o músculo estalante era mais frágil do que esse das causas físicas. Inclusive, eu esqueci de mencionar, no músculo estalante, né, naquele primeiro sistema, quem quiser se aprofundar, tem uma matéria na Revista Espírita de 1859, junho de 1859, chama O Músculo que Range. Aqui é uma matéria bem maior do que esse pequeno item aqui do Livro dos Médiuns, que trata bastante sobre a questão da anatomia, enfim, de tudo que se discutiu à época sobre esse tema do músculo. Mas então, voltando aqui às causas físicas, nós conseguimos então afastar, né, através de raciocínio, essas causas físicas puras e simples, e aí surge um outro sistema mais elaborado, né, que chama o sistema do reflexo, o sistema reflexo. Nesse sistema, então, aqui, já se aceita que há algo além do físico, mas imagina-se que seja algo anímico, ou seja, algo da própria pessoa, ou do próprio médium, né? Que obviamente deixaria de ser médium, porque não estaria intermediando nada. Então, a inteligência dele é que estaria influenciando nessas respostas, né? Nessas supostas respostas dos espíritos. Então, vamos lá, vamos observar o que diz esse sistema. Reconhecida a ação inteligente, então vejam, reconhecida que há uma ação inteligente. Há respostas, não são só movimentos. Resta saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou dos assistentes a se refletirem com a luz ou os raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Então veja que Kardec, obviamente, ele não é ignorante. É uma tese razoável, né? Se nós temos a inteligência, animicamente falando, que vai além só da questão física, ela podia, então, estar atuando naquele fenômeno. E aí, tudo que está sendo respondido, na verdade, estaria sendo respondido por nós mesmos, né? Ainda que inconscientemente. Segue Kardec, então. Era possível, só a experiência... Mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior ao organismo. Então, aqui Kardec já chama atenção para algo em que esse sistema deveria deveria ser relevante para a comunidade científica. Se há algo em nós, né, que ultrapassa a mera questão do organismo e possui a inteligência capaz de produzir esses fenômenos, isso já seria algo extraordinariamente interessante que deveria chamar a atenção dos cientistas. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Então, se a gente conseguisse fechar, concluir que realmente tudo aquilo que estava sendo produzido era a do médium ou do assistente, essa teoria estava confirmada.
Mas, embora reduzido a essas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno, aqui, então, que nós estamos dizendo, né? Kardec chama atenção. Mas só isso, então, já não seria muito importante estudar? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte, a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles, que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Ou seja, se o pensamento está conseguindo produzir todos esses fenômenos, por que só ir contra a questão da doutrina espírita, né? Mas não se aprofundar nisso? E eles não se aprofundavam. Só criaram como hipótese, mas não queriam, não teriam interesse em buscar como que o pensamento, né? Que obviamente a princípio seria para eles uma produção de algo físico, mas é algo fora do físico, né? É o pensamento, ele conseguiria produzir esses fenômenos. Bom, aí Kardec segue. Só a experiência, diziam, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou. Olha que interessante. Agora, então, Kardec vai mostrar por que essa teoria, que teria uma certa razoabilidade, vamos dizer assim, uma certa razão possível de ser, aonde ela vai falhar, né? Porquanto demonstra a todo momento, e com os mais positivos fatos, que o pensamento expresso não somente pode ser estranho a dos assistentes, mas que lhes é muitas vezes contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito, difícil me é acreditar que a resposta provém de mim mesmo quando, a pensar no branco, me falo em preto. Aqui o Kardec está dizendo o seguinte: quando havia perguntas e respostas, muitas das vezes aquilo que era respondido era contrário à ideia de todos os que estavam presentes, né? Podia ser, como a gente vai ver, uma série de teorias e como se imaginava ser, por exemplo, o mundo espiritual, a influência do espírito, a manifestação, como que o espírito faria. Enfim, já se havia algumas ideias, né? As pessoas construíam algumas ideias, algumas hipóteses, e quando perguntava era completamente contrário. Então, como que pode ser o meu pensamento se a resposta era contrária ao que eu estava pensando? Isso, uma questão. Outra questão que o Kardec vai tratar aqui, mas para não ficarmos só lendo, é a questão, por exemplo, de pessoas que não tinham, por exemplo, falavam em línguas, né? Havia, isso aqui já estamos falando de uma manifestação de voz, né? Não só a do bater mas do bater, né? Das mesas, né? Do movimento das mesas. Estamos falando de psicofonia, por exemplo. Então, as pessoas falavam em outras línguas ou tratavam de questões ou de assuntos de complexidade filosófica ou acadêmica que desconheciam por completo. Elas eram médios, mas não tinham formação acadêmica, por exemplo, e quando iam lidar com determinadas questões, tinham respostas que eram de profundo conhecimento filosófico ou acadêmico de alguma ciência, matemática, histórica, da filosofia, da física, enfim, diversas ciências, e aquelas pessoas que estavam lidando com o fenômeno não tinham o menor conhecimento disso, né? Não dominavam nenhuma dessas ciências ou da filosofia, pessoas às vezes muito simples, iletradas, né? E conseguiam produzir, né, frases e contextos extremamente complexos. Essa é uma questão que, então, derrubaria, né, mostraria a fragilidade desse sistema que proporia apenas um reflexo de si próprio, né, que esses fenômenos seriam apenas anímicos, né? E é realmente algo que todos aqueles sérios que se propõem a observar, todos que já tiveram a oportunidade de ir a reuniões mediúnicas, sejam elas quais forem, né, de apenas um desenvolvimento, ou de tratamento, ou de desobsessão, e, diga-se de passagem, é extraordinário, né? Claro que a gente já se desprendeu, digamos assim, do simples fenômeno. Não é isso, não são os fenômenos que nos prendem, né? O estudo da doutrina é o importante, né? Mas é extraordinário presenciar esses fenômenos. É como se você estivesse tangenciando com o mundo espiritual. Todos aqueles que já tiveram a oportunidade de assistir, né, uma sessão mediúnica, com certeza pode testemunhar isso. E aí, quando você observa essas reuniões mediúnicas, principalmente com pessoas sérias que você conhece, que você sabe que, né, não estão ali fingindo, etc., ou que você conhece quanto à sua formação, quanto aos seus conhecimentos, você observa, então, uma série de informações, de manifestações que são completamente diversas daquilo que aquelas pessoas conhecem. E foi isso que Kardec, à época, participando de milhares e milhares de manifestações, pôde testemunhar,
né, pôde observar que aquela inteligência, que então já se aceitava ser uma inteligência que respondia a partir dos fenômenos, ela não poderia ser atribuída somente às pessoas, né, os médiuns, ou animicamente aquele que estava intermediando ou parecendo intermediar o fenômeno. Ele tinha que ser diferente daquela pessoa, portanto, uma outra inteligência que não a do próprio médium, né? E aí essa lógica, o bom senso nos mostra que não pode ser diferente. Uma vez identificadas esses elementos, eu não tenho mais como negar que não sejam apenas daquela pessoa. E aí surge mais um sistema, é o nosso último sistema de hoje, né, do item 44, sistema da alma coletiva. Aqui, então, os proponentes dizem o seguinte: bom, tá bom, não é anímico, não é só o do médium, mas deve ser algo que vai alcançar todas as inteligências que estão no ambiente. Então, naquela reunião, tem lá 3 médiums em uma mesa, mas havia 20, 30, 40 pessoas assistindo. Então, a partir da inteligência dessas outras pessoas, se alcançariam, né, seria uma inteligência coletiva, de alguma maneira isso seria alcançado, e aí as respostas que seriam produzidas seriam a partir dessas inteligências. Isso tudo para, supostamente, enfrentar a hipótese de haver uma inteligência desencarnada se manifestando. Né? Vocês vão perguntar, mas por que eles estavam... Por que eles insistiam nisso? Por que tinha que ser... Ué, e nós não temos espírito? Nós não temos alma? Então, se a nossa alma falando a alma do outro, é a alma também. Mas eles queriam dizer que quem não acredita, né, na alma, ou quem estava simplesmente, ou até acreditava na existência da alma, mas que confrontava a possibilidade, né, da alma se manifestar, né, ou se manifestar tão comumente, né? Você pega os católicos, você tem, na época de Kardec, fundamentalmente na Igreja Católica e tal, você não tem essa possibilidade, né, das almas estarem se manifestando. Excepcionalmente, você tem a aparição de um santo, né, ou seja, uma figura que vem na própria Bíblia, você tem vários fenômenos, mas eles são pontuais. E aqui nos fenômenos espíritas eles estariam acontecendo a todo instante. Então, tanto os religiosos tradicionais quanto os materialistas tinham a intenção de demonstrar que não seria possível, que não seriam as almas dos desencarnados, dos mortos, que estariam se manifestando. E aí eles criaram essa tese. Para o materialista seria o seguinte: olha, o que produz o nosso pensamento, coletivamente, de alguma maneira, participa nesse fenômeno. E os religiosos dizem o seguinte: não, é a alma mesmo, mas é a alma de nós que estamos encarnados que, de alguma maneira, participa desses fenômenos. Não seriam a alma do desencarnado. Então, esse é o grande ponto, né, da questão da alma coletiva. Mas, mais uma vez, ela vem a se chocar, ela vem encontrar óbice exatamente nas limitações, tanto da assistência quanto dos médios, né, como na situação pretérita aqui nem sempre você tinha reuniões e assistência com uma quantidade muito grande de pessoas, e que nessa quantidade muito grande de pessoas você conseguisse exaurir todos os conhecimentos que se mostravam presentes naquela manifestação, né, naqueles fenômenos ali que estavam sendo apresentados. Você teria, mesmo que 10, 15 ou 20 pessoas, muitos assuntos ali tratados, não tinham, nenhuma delas dominava, né, nenhuma tinha conhecimento. E isso foi, obviamente, presenciado por Kardec e depois por todas as demais pessoas que continuaram estudando o espiritismo, e até hoje. Você pode fazer uma assistência lá, mediúnica, você tem 2, 3 médios, e colocar mais 10 pessoas, por exemplo, para assistir. Com certeza, se os médios assim pretenderem, os espíritos, obviamente, também tiverem interesse, você pode tratar de assuntos que nenhuma daquelas pessoas ali domina, né? E esses assuntos vão ser abordados, vão ser respondidos, e isso o Kardec presenciou. Então, esse sistema da alma coletiva, que, observe, é um pouco mais evoluído, digamos assim, né? Ele alcançaria um pouco mais. Tá bom, médio é uma pessoa só, ele realmente domina pouco, ele é iletrado, mas havia alguém junto a ele que tinha conhecimento, tinha cultura, era letrado, né? Como na época de Kardec se usava muito a expressão. Então, essas pessoas é que auxiliariam no fenômeno. Sem dúvida nenhuma, um sistema melhor elaborado do que o sistema anterior, mais amplo. Mas ele apresenta essa mesma dificuldade, né? E quando na assistência não há pessoas que dominam determinados assuntos ou determinadas línguas que surgem, né, nas manifestações, né? Ou espíritos se manifestando sobre determinados acontecimentos ou fatos que nenhuma daquelas pessoas ali presenciaram, né, ou que faziam parte da sua vida particular. Então, esse sistema foi enfrentado por Kardec,
e demonstrado que ele não seria suficiente para explicar todos os fenômenos, muito embora nós saibamos que, animicamente, nós produzimos muita coisa e interferimos, inclusive, em muitas manifestações, dependendo da condição do médium, né? Da sua experiência e tudo mais. É possível que, em determinada circunstância, o seu pensamento é que seja transmitido numa mensagem, mas isso são elementos excepcionais e que podem ser filtrados. Agora, você imaginar e taxar como sendo exclusivamente anímico é que não seria possível, por conta de todos os outros elementos que demonstram fatos e conhecimentos que você não domina ou que a assistência não domina, né? Seja essa assistência maior ou menor. Quantas reuniões eram feitas com 2, 3 médicos, 4, 5 pessoas assistindo? E que assistência grande é essa, né? De 4, 5 pessoas, teriam que ser 4, 5 notáveis da humanidade que dominariam quase todas as ciências, né? Ciências humanas, ciências biológicas, ciências da matemática. Enfim, a gente acaba chegando num ponto que é impossível, não adianta forçar. Só para aquele que realmente não quer ver o óbvio. Então, esse sistema ele se encerra da mesma forma que o anterior, a partir da experiência. Esse é o ponto. Kardec propõe o seguinte: todos que quiserem confrontar, e os confrontos são bem-vindos. E isso eu me permito alongar um pouquinho na nossa conversa, essa forma, né, essa metodologia, ela está presente em todos aqueles que são interessados no estudo da doutrina espírita. Ou seja, quanto mais pessoas vierem com dúvidas ou trazendo algum argumento que supostamente poderia pôr em xeque, isso de boa vontade, não precisa ser de má vontade, de boa pensão, pô, fulano, você fala sobre isso, sobre essas manifestações ou sobre essas comunicações, mas eu fiquei pensando aqui, mas isso assim, não seria contraditório? Ótimo! Quanto mais elementos surgirem, mais a gente vai reforçar a nossa fé raciocinada. Porque se houver realmente algo que ponha em xeque, né, os princípios da doutrina, ele tem que ser enfrentado. Esse algo tem que ser enfrentado. Porque nós não temos dogma, nós não vivemos de dogma. A nossa fé precisa encontrar razão, né? Precisa encontrar a explicação da lógica, do bom senso, da razoabilidade, né? Então, isso aqui que Kardec, que nós estamos estudando o livro dos médiuns aqui, que se refere apenas à questão dos sistemas, serve para toda a nossa busca de estudo da doutrina espírita. Que venham os nossos amigos de outras religiões, que proponham, que discutam, que debatam, obviamente de boa vontade, para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento, a nossa filosofia, né? E, por que não, a nossa própria convicção de fé, né? A nossa própria força da fé, baseada em em todos esses elementos racionais que sustentam. É claro que vão dizer, não, a fé não precisa da razão, né? Eu acredito em Deus e tenho fé. Óbvio, todo mundo tem a sua fé, e a sua fé é algo muito íntimo. Mas eu quero dizer que, em termos teológicos, em termos de em que você vai embasar essa fé, aceitar determinadas coisas ou outras coisas, é aí que faz a diferença, né? Lá na frente a gente vai ver conceitos de inferno, enfim. A nossa fé acaba perpassando por tudo isso, né? E aqui nós estamos tratando, no caso, dos fenômenos espíritas. E esses fenômenos, então, precisam ter também a sua razão bem explicitada. Bom, hoje eram esses 4 sistemas, vai haver sequência, né? Outros sistemas interessantíssimos, aquele sistema pessimista ou diabólico, sistema otimista, enfim. Há outros sistemas que surgiram para tentar confrontar e que Kardec vem aqui trazendo nessa magnífica obra através da participação dos espíritos, explicando exatamente como é que os fenômenos acontecem. Bem, meus irmãos, nós vamos chegando ao final dessa nossa reunião, desse nosso encontro. Espero o mais rápido possível nós estejamos podendo retornar às atividades físicas para poder não só debatermos, né, conversarmos, mas podemos estar juntos, abraçarmos, rirmos, né, enfim, ter todo aquele calor humano que é tão maravilhoso na casa de Francisco Assis, como eu sei que também é em tantas outras casas espíritas e diversas outras religiões. Enfim, fica aqui um grande beijo para vocês, um abraço fraterno, foi um prazer imenso conversar. Se ficou ou ficaram algumas dúvidas, vamos tentando conversar aqui através do
dos grupos, do Jefa, enfim, deixa lá uma pergunta, a gente volta a debater. Espero ter podido esclarecer algumas coisas, algumas questões. Me desculpem a minha pouca habilidade com a ferramenta, não sou assim tão tecnológico, então talvez no meio do vídeo tenha havido algumas intercorrências, alguns desencontros de voz com imagem, me perdoem, mas, enfim, que possamos seguir nesse estudo desse livro tão espetacular que é o Livro dos Médiuns. Ok? Um beijo grande em todos e até a próxima.